Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do Mentes de Sucesso. Eu sou o Doni Santos e hoje eu estou recebendo aqui a Jaqueline Dottori, ela que é mentora de vendas, empresária, e vai estar compartilhando com a gente todo o conhecimento dela em vendas, contando um pouco sobre a história dela, como que ela iniciou nessa área. É um prazer te receber aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Doni. O prazer é todo meu. Fala para nós, o que você faz? Doni, eu me chamo Jaqueline, eu tenho 31 anos e atualmente eu sou mentora de vendas, também tenho uma empresa que é uma franquia de ótica junto com meu marido na cidade de Monte Azul Paulista, embora eu resida aqui em São José do Rio Preto. E como que foi a sua carreira até você chegar onde você está hoje? Na verdade, é uma longa história, né? Eu iniciei minha carreira na área de vendas quando eu tinha 15 anos. Primeiro eu iniciei numa loja de roupa infantil. Depois eu entrei numa loja de departamento, continuei no comércio durante 5 anos e quando eu decidi que eu deveria crescer. Então, mesmo assim, no segmento de vendas, eu iniciei na área da beleza, vendendo cosméticos. Foi quando eu consegui me tornar diretora de vendas, liderei uma equipe de 56 consultoras e com o tempo, buscando um novo desafio, eu quis vender produtos de ticket médio mais alto. Foi quando eu iniciei a carreira de vendas em concessionária por um longo período de tempo. Iniciei tanto na venda de veículos novos mais da linha popular, como depois eu fui para a linha premium, realmente vendendo produtos de ticket médio mais alto. Foi quando veio a pandemia, e aí durante a pandemia esse segmento ficou muito desafiador e eu tive que buscar novos desafios. Foi quando eu entrei no segmento de franchise, que eu fui como executiva de expansão. Para quem não sabe o que é um executivo de expansão, é quem faz o recrutamento de novos investidores, que oferece a oportunidade, apresenta o negócio e faz o fechamento da venda. E durante esse processo de expansão de franquias, foi quando eu me encantei com o negócio que eu vendia e eu decidi abrir minha própria empresa, abriu a mente, e foi quando eu e meu marido, tomou a decisão de comprar uma franquia do Mercadão dos Óculos e abrir essa loja na cidade de Monte Azul Paulista. Você tem uma mentoria também, né? Como que foi a ideia de lançar e de criar essa mentoria? A mentoria, que é a mentoria exponencial, ela é uma mentoria voltada para negociação e vendas. Então, eu quis unir durante todo esse tempo de 16 anos de experiência que eu tenho na área comercial e trazer. Eu sempre tive grandes resultados em conversão e venda e eu sempre fui uma pessoa que buscava conhecimento, né? Entender como funciona a mentalidade da pessoa, a decisão de compra. Então, não é algo genérico. Então, eu quis trazer dentro dessa mentoria todos os pilares fundamentais que a pessoa precisa ter e a maneira que ela tem que conduzir até o fechamento de venda. Trazer esse conhecimento mesmo para ajudar mais pessoas. Para você, qual a importância de uma pessoa desenvolver as habilidades em vendas? Dona, eu falo que é tudo, né? Qualquer negócio, qualquer empresa, ela tem que investir em mais conhecimento, né? Desenvolver essas habilidades, porque todo negócio ele é movido por vendas, né? A empresa que não vende, ela para. Então, você buscar desenvolver essas habilidades vai representar você ter um faturamento maior, você ter mais lucros, né? Vai ter mais clientes, mais reconhecimento, enfim. É alavancar o teu negócio. Agora falando sobre estratégias de venda, como que funcionam as estratégias? Você cria uma estratégia, ela pode ser usada de forma definitiva ou é algo que precisa sempre estar sendo renovado de acordo com a necessidade ou de acordo com o mercado, de acordo com cada produto? Como que é em relação a isso? Na verdade, produto, embora o mecanismo da pessoa na tomada de decisão ela é praticamente voltado pelos mesmos assuntos, o produto ele vai mudar a maneira com que você negocia, né? Sendo um produto de ticket médio mais baixo, um produto de ticket médio mais alto. Então, sim, a pessoa ela tem que continuar buscando conhecimento, até porque o consumidor ele muda, né? Então, a pessoa ela tem que ir de acordo com essas mudanças também. E qual estratégia você usa? Como você consegue atrair mais clientes qualificados? A questão do cliente qualificado, é importante que a empresa e o negócio ela entenda que, sim, vai existir clientes curiosos, que são aquele cliente que não vai comprar de maneira nenhuma, que ele está ali só para especular o teu produto. Mas, se você quer atrair clientes qualificados para o seu negócio, primeiro é entender
quem é o seu público-alvo. Então, quem é a sua persona? Quem é o seu público-alvo? E aí você se posicionar de acordo com aquele público. Às vezes a pessoa quer vender um produto de ticket médio mais alto, só que quando você bate o olho na marca da empresa, a forma com que a empresa se posiciona, você vê nitidamente que aquela empresa ela não vai vender para aquele público. Então, primeiro é a maneira com que você se posiciona para que o teu cliente ele tenha a intenção de comprar com você, né? Que você gere desejo no cliente. Então, se você se posicionar da maneira adequada, a probabilidade de você atrair um cliente melhor é maior. E esses clientes que são mais curiosos, que não, de repente não são potenciais compradores, você já consegue identificar logo de início ali? Sim, porque o cliente que às vezes ele não te responde, pode ser que ele está na correria sim, às vezes ele está ali no dia a dia e às vezes você precisa retomar a conversa com esse cliente, mas também o silêncio, em alguns casos, ele já é sim uma resposta. Então, quando você começa a entender como funciona a cabeça do ser humano, né, na hora da venda, você consegue identificar se ele é sim um comprador ou se ele é só um curioso. É importante entender que dentro da empresa tem pessoas que vão comprar, sim, os clientes, porque ele já tinha a intenção de comprar. Então, nessa parte, você não está desenvolvendo uma negociação. Você está vendendo para estar tirando pedido, né? Em outros termos. Mas 80% da venda, ele é, sim, o desenvolvimento ali do vendedor ou da pessoa que está por trás, né? De fazer essa negociação. A estratégia na prática, como que ela é feita? E quem cria essas estratégias? É você mesmo ou você tem ali ajuda de algumas pessoas para conseguir chegar em estratégias boas, né, para gerar vendas, para atrair mais clientes? Como que é feito isso na prática? Dentro da mentoria, Doni, a estratégia ela vai funcionar de acordo com o negócio do cliente. Então, eu vou desenhar ali junto com o meu mentorado, com a minha mentorada, qual vai ser a estratégia que vai utilizar. É entender quem é o público que ele atende, é entender como que esse cliente se comporta, né? E ali dentro da necessidade, a gente vai montar junto tanto o script de venda, como também como conduzir essa negociação. Então, é tudo de uma maneira personalizada, de acordo com a necessidade de cada negócio. Hoje, né, de alguns anos para cá, nós temos visto uma grande evolução, principalmente após a pandemia, nas questões digitais, né? Essas estratégias, elas também funcionam para produtos, para infoprodutos ali, para produtos para venda digital, ou também já muda? Como que é? Sim, de uma maneira... Como que eu consigo te explicar isso? Exemplo, num anúncio que você está tentando falar ali com o seu cliente, às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque existem vários tipos de perfil de cliente diferente. Então, dependendo da maneira com que você se comunica ali no anúncio, o cliente ele já não vai querer comprar de você. Então, é claro que sim, existem gatilhos que podem ser usados até mesmo com infoprodutos, mas que tem que ser dosado de uma maneira certa. Diferente de quando você está numa negociação com o cliente, que nem dentro da mentoria, né, nós abordamos muito essa parte de negociação. É entender que o cliente ele é único, né? Então, cada cliente você vai conduzir de uma maneira diferente. Então, uma negociação pessoalmente com a pessoa, embora tenha alguns mecanismos iguais ao que você vai tentar se comunicar por meio de um infoproduto, por exemplo, mas são maneiras diferentes de conduzir. Tem particularidades, né? Que são semelhantes, mas nem todas. E quais são os processos de uma venda? Então, você começa ali com a prospecção, com a sondagem do teu cliente, descobre, né, qual que é o problema que ele está passando, você reconhece esse tipo de problema, você oferece a solução e depois conduz para um fechamento. O que está por trás de uma venda? O que é preciso assim, você saber sobre o cliente para você conseguir vender? Dona, existem vários perfis diferentes de cliente. Então, o que você precisa saber, primeiramente, é qual perfil teu cliente tem. Porque se você não saber qual perfil ele tem, a chance de você não vender vai ser muito grande. Então, você tem que entender primeiro qual que é o perfil do teu cliente. De acordo com esse perfil, também entender qual que é a dor desse cliente e
o que ele, na verdade, está buscando, né? Qual que é o desejo dele também. Porque as pessoas elas só compram por 2 motivos. Ou por um desejo forte, ou, na maioria dos casos, por uma dor que está ali presente. Então, quando você descobre a dor e descobre qual é o desejo do cliente, você está ali munido de informações para você conseguir negociar e fechar uma venda. Tem muitas pessoas que acabam, talvez, comparando com o que você falou, muitas pessoas às vezes acabam comprando por compulsão, né? Não por necessidade, né? Como você bem colocou. Exato. E o que você acredita assim, ser mais importante para gerar resultados, né? Para vender mais? Primeiro de tudo, mentalidade. Você tem que estar com uma mentalidade alinhada para fazer uma venda. E na negociação com seu cliente, fazer perguntas na hora certa. Você falou sobre a mentalidade, né? Como usar a mentalidade a favor da venda, né? Você conseguir ali um argumento bacana, né? Explicar sobre o produto e convencer o cliente a comprar. Eu sempre costumo falar, Doni, que se a pessoa ela não tem uma mentalidade treinada, alinhada, não adianta nem ela aprender todos os outros passos de um processo de venda. Porque a mentalidade ela vai influenciar diretamente na comunicação dessa pessoa, a falta de confiança na hora de apresentar o produto, até mesmo a tonalidade da voz muda, né? Então, por isso que a pessoa ela tem que alinhar a mentalidade, até mesmo para entender as crenças que às vezes está travando ali a pessoa de ter mais resultados. E aí, quando você descobre essas crenças e você descobre a maneira que você vai lidar com elas, né? Eu não falo que você tem que quebrar todas as crenças. Isso vem com todos nós, né? À medida que nós vamos crescendo. Sim. Mas é entender quais são e o que você precisa melhorar nesse sentido. Acreditar que você vai conseguir ter resultados, acreditar na sua capacidade e entender que o resultado ele depende só de você, né? E não depende de outra pessoa. Agora falando sobre o fechamento ali da venda, né? Como direcionar o cliente para o fechamento da venda? Sempre por meio de perguntas, tá? Você identificou, como eu tinha falado anteriormente, a dor que o cliente tem e o desejo, você vai por meio de perguntas vender a ideia do seu produto, vender a solução. Quando o cliente ele compra isso por meio das perguntas, você vai conseguir fazer o fechamento. A importância do empresário saber vender, ela existe ou isso de fato pode ser direcionado para alguém mais adequado, né? Você acredita que o empresário ele precisa saber vender também ou não? Ele precisa saber, Doni. Na verdade, eu costumo falar que o empresário ele tem que saber de tudo um pouco. Ele não precisa ser um expert em vendas, né? Porque o empresário ele tem que delegar também, porque senão ele não consegue crescer, né? Ele tem que ter uma visão mais estratégica do negócio dele. Mas se ele não sabe vender, ele não sabe acompanhar se o time dele está realmente desenvolvendo uma alta performance, né? Ele não consegue dominar o negócio dele. Ele está deixando a empresa dele na mão de outra pessoa. Então, quando você faz isso, deixa a sua empresa na mão de outra pessoa, sem ter o conhecimento do que envolve todas as habilidades naquela área, você está correndo um grande risco de estar dando um tiro no pé, né? E deixar a tua empresa ali, deixa a vida me levar, né? A gente sabe que não tem muito futuro isso. É como se ele fosse um técnico do time de futebol, ele precisa estar inteirado com o que está acontecendo para também modificar estratégias ou não, né, para gerar um crescimento melhor para a empresa, né? Porque assim como você falou, senão fica na mão de outras pessoas, né? Exatamente isso. Falando em investimentos sobre treinamentos, né, sobre a empresa investir em treinamentos, qual a importância das empresas investirem em treinamentos? É importantíssimo porque é aquilo que eu tinha comentado, né? O conhecimento, o cliente ele vai mudando, o conhecimento também ele é infinito. Então, a busca por esse conhecimento ela tem que ser constante, até mesmo para manter um time motivado, um time de alta performance, né? A empresa que ela não investe em conhecimento, ela estaciona. Existe uma grande diferença, né, de uma empresa de o que é uma despesa e do que é o custo, né? A despesa é aquilo que você tem de despesas mesmo mensais com a empresa. Agora, o custo não, é aquilo que você investe para você
ter mais resultado, né? Então, o investimento em treinamento, ele entra como um custo que vai alavancar a sua empresa, né? Então, um empresário que ele entende que ele precisa investir em treinamento para a equipe, com certeza ele vai ter uma empresa de sucesso. A despesa é um gasto que não tem retorno. E o custo gera um retorno para a empresa. Gera um retorno. Despesa é conta de água, luz, aluguel, né? Sim. Agora, tem empresas que a primeira coisa que corta é o marketing, é treinamento em venda, né? Quando precisa, não tem como, né? A empresa vai morrer. É verdade. É o mais importante, né? É o mais importante. É a cara da empresa, né? É o que gera as propagandas, né? Uhum. Fala um pouco sobre a sua mentoria, para quem quiser saber mais, como que acessa, como que consegue esse conteúdo. Uhum. Eu vou falar um pouquinho do que abrange a mentoria e depois eu explico como que a pessoa consegue acessar. Dentro da mentoria, nós trabalhamos com a base na negociação de acordo com o negócio, né? Como eu expliquei, quem é o cliente, a maneira com que ele conduz. Nós vamos alinhar todo o processo de venda, tá? Seja uma pessoa que vende o seu serviço, por exemplo, um psicólogo, um advogado, um engenheiro, todos eles, as pessoas pensam, eu não sou vendedor, todo mundo vende algo, né? Então, a mentoria, tanto de pessoa individual como treinamento também da sua equipe de vendas, nós vamos entender como funciona o negócio e alinhar todos os processos de venda e entender também sobre neurovendas, que é como funciona a mente da pessoa ali no processo de venda, na tomada de decisão. Nós vamos abordar os 4 tipos de cliente que existe. Hoje nós temos o cliente conforme, o cliente estável, o dominante e o influente. Cada pessoa desse tipo de perfil, ela tem uma negociação diferente. Existem muitos cursos hoje que falam, você tem que usar gatilho mental. No caso, desculpa te interrompendo, Claro. No caso, esses 4 que você citou, a abordagem é diferente para cada um deles. Exatamente. Se, exemplo, eu tenho um perfil dominante e eu converso com o cliente conforme e eu uso um gatilho errado com ele, eu perdi a venda. E às vezes o cliente sumiu, a pessoa não sabe nem o porquê. Mas é justamente porque você apertou ela na hora errada, ou às vezes você tentou usar um gatilho mental que as pessoas dizem que funciona, mas dependendo do perfil, é diferente. Então, às vezes as pessoas perdem vendas e não sabem por quê. Então, dentro da mentoria, nós vamos alinhar como você vai negociar e usar a técnica de acordo com cada perfil do cliente. É onde você vai conseguir entender que quando você gera valor no teu cliente, você quase não vai ter objeção na hora do fechamento. Vai ser aquela negociação mais tranquila, né? Que tem pessoa que tem medo de vender, que fala, e o cliente fala que tá caro, o cliente vai falar que não tem dinheiro, mas tá bom, como que você conduziu essa negociação, né? De acordo com o perfil que ele tem. Então, você vai perceber dentro da mentoria que quando você gera valor para o teu cliente, essas objeções praticamente não vai aparecer. Claro que uma ou outra sempre surge, mas você vai responder de acordo com o perfil dele, o que ele vai querer escutar para fechar a venda com você. Então, dentro da mentoria, nós vamos abordar todos esses pontos e aí, com certeza, você vai vender muito mais do que vende hoje. Tanto a questão também da venda pelo WhatsApp, né? Porque tem pessoas que pensam que é só responder ali o cliente, não. Tem como você também usar todas Existe uma abordagem correta também, mesmo sendo por mensagem ali por WhatsApp? Existe a maneira certa até na hora de escrever, a hora de você mandar um áudio, se você manda em pé, se você manda sentado, a hora que você sorri, a hora que você não sorri, tudo isso a gente consegue transmitir até mesmo pelo WhatsApp. E na mentoria a gente também aborda questões do WhatsApp. Aí você perguntou até se tinha outras pessoas que me ajudariam. Não, a mentoria ela é o meu olhar mesmo ali no negócio da pessoa, né? É pegar ali na mão da pessoa e desenhar a estratégia junto e acompanhar. A mentoria ela tem um acompanhamento ali de 90 dias e depois esse empresário, essa pessoa que vende o serviço, ela pode renovar por mais um ano e eu vou estar ali caminhando junto com a pessoa, né? Mostrando o caminho e ela vai fazer. E se a pessoa tiver interesse, no caso, se quem está escutando esse podcast tiver interesse também em saber melhor sobre a mentoria, quiser aumentar os resultados, eu fico aqui à disposição. Acredito que está meu Instagram aqui também, né? Pode me chamar por lá. Sim. Que nós podemos marcar uma reunião para eu entender melhor a necessidade e saber como que nós vamos conduzir o negócio da pessoa. Legal. Você estava falando sobre os perfis, né, dos clientes. E como você consegue identificar cada perfil durante a abordagem ali? Como você já consegue identificar cada um deles para poder também usar os gatilhos, né, de forma correta?
Existem as perguntas certas, é aquilo lá que a gente comentou, né? A pergunta certa na hora certa. Então, nós vamos desenhar as perguntas que a pessoa vai fazer ali, que ela vai conseguir extrair essas informações. E aí, aquilo que eu falo, quanto mais informações você tem na mão do seu cliente, aí é sucesso garantido, né? Sim. Você vai saber conduzir. E no caso, achei super interessante você comentar a questão do WhatsApp, porque hoje, né, de alguns anos para cá, como eu falei, que tem assim tudo ficado muito de forma digital, né, tudo muito mais rápido ali. Como você consegue fazer essa identificação pelo WhatsApp, que é uma mensagem, né? Então, assim, como é que você vai conseguir usar a forma de abordar correta, os gatilhos corretos com uma mensagem? Existem a maneira certa de você, né, escrever. Dentro de uma mensagem, você já vai usar gatilhos, né? E também certas perguntas que vai extrair essas informações do cliente. E quando você consegue quebrar o gelo dentro, porque a mensagem ela é uma coisa muito informal ali, né, na maioria dos casos. Quando você consegue quebrar o gelo ali no início da negociação e criar uma conexão, hoje eu falo que a conexão é uma das coisas mais importantes numa negociação. Porque primeiro, antes de você comprar o produto, você compra a pessoa por trás do produto. Então, quando você gera essa conexão, você consegue extrair mais informações ainda do seu cliente. E exemplo, às vezes o cliente começa ali iniciando uma mensagem por escrita. Daqui a pouco ele está gravando um áudio. Na tonalidade da voz, você já começa a perceber também muitas coisas, né? Então, é a maneira com que você cria conexão no início da conversa que você vai conseguir conduzir depois, de acordo com o perfil dele, a negociação. Você já está nessa área há quantos anos? Como que você entrou? O que você fazia antes? Como surgiu o seu interesse por essa área de vendas? Como que foi o trajeto? Na verdade, o interesse na área de vendas, eu não falo nem que surgiu, Dolly, porque foi o que a vida foi me levando, né? Foi de forma natural. Foi de forma natural. Mas eu me apaixonei pela área de vendas, né? São 16 anos de experiência. Eu costumo falar que eu não consigo me enxergar fazendo outras coisas, né? Eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada por vendas. E, para mim, a motivação de fechar uma venda, ensinar a pessoa como fechar uma venda, não tem algo que mensure isso, né? É uma coisa que eu realmente amo fazer. Você estava falando sobre números, né? Fala pra gente esses números que você já conquistou até hoje. Quais foram as suas maiores vitórias? Nas minhas contas, foram mais de 28 milhões em vendas nos lugares que eu passei. Mas eu acredito que seja até ainda mais, porque eu costumo contar esses números a partir da época que eu comecei na área da beleza para frente. Mas eu vendi produtos menores antes, né? Então, foram maiores que isso, né? Mas assim, do que eu consigo recordar, né? Porque antes eu era muito nova, mas foram mais de 28 milhões. O que eu costumo falar falando sobre valor, né, de venda, para as pessoas não se limitarem, porque eu comecei vendendo roupa, né, numa loja de roupa infantil que vendia roupa ali de 20, 30, 40 reais. E entender que se a pessoa ela vende um produto de 30, 40 reais, ela pode muito bem vender um produto de 1 milhão. Então, tudo é a maneira com que você se desenvolve, a maneira com que você se comunica com o cliente, com que você se posiciona, né? E quanto mais você investe em conhecimento, mais confiante você vai estar para vender um produto de ticket médio mais alto, né? Eu comecei vendendo um produto menor. Depois, quando eu fui vender veículos premium, eu vendia carro de 300 mil. Quando eu fui vender franquias, já cheguei a vender 4 franquias de uma vez para um cliente só, que dá ali praticamente 1 milhão. Então, é entender que você consegue sim. Tudo depende da forma com que você vai evoluir e vai se desenvolver para chegar nesse resultado. É legal essa comparação que você fez sobre produtos de valor menor, né, e maiores. No caso, as estratégias, a sua forma de abordar, ela difere por questões de produtos menores, de valores menores ou maiores, ou você consegue utilizar as mesmas técnicas ali, as mesmas estratégias? É assim, Doni, as técnicas, elas são semelhantes. Desculpa te interromper, Claro. porque acredito eu que assim, produtos de valores maiores, por exemplo, esses que você citou de carros, já é um público diferenciado, né? São padrões ali, né, mais altos, pessoas mais exigentes, né? Uhum. Então, como é que você consegue lidar com isso? É assim, você primeiro tem que conversar com o seu cliente, né? Então, exemplo, se eu trabalho no varejo hoje, até que a gente estava
conversando sobre roupa. Se eu vendo varejo, você concorda que o cliente do varejo ele é totalmente diferente, como a gente falou, um cliente de alto ticket. Então, primeiro eu tenho que entender quem é esse cliente. Quando eu entendo quem é esse cliente, eu vou estudar sobre as coisas que ele gosta, eu vou estudar sobre os lugares que ele frequenta, vou estudar sobre as coisas que ele faz, para eu conseguir ter uma comunicação semelhante à dele. Eu não vou conseguir gerar uma conexão se eu sou totalmente falando sobre os assuntos que são totalmente desconexos, né? Então, primeiro é me alinhar para atender esse cliente. O mecanismo de decisão de uma pessoa que compra um produto baixo, um produto alto, ele é bem semelhante. Mas quando você vende um produto alto, você tem que gerar ainda mais valor para aquele produto. Então, aí, quanto mais você estuda sobre o teu produto, conhece o teu produto e mostra confiança para o teu cliente, vai ser mais fácil dele tomar uma decisão. Os produtos de valores maiores, você praticamente precisa fazer ele enxergar os benefícios muito maiores do que simplesmente o valor. Seria isso? Sim, na verdade, assim, o preço ele é diferente do valor, né? Preço é aquilo que né, aquele valor que você está passando ali de custo, né? Agora, o valor não, é o que realmente aquele produto ele vale. Então, sim, você tem que mostrar que aquele teu produto, ele vai gerar valor que compare com aquilo que você está cobrando, né? Então, às vezes, muitas pessoas falham com isso, até mesmo falando da mentalidade, voltando um pouquinho ao assunto. Tem pessoas, Noni, que o produto valeria muito mais, poderia cobrar muito mais por aquilo. Mas, às vezes, por pensar que ela não pode cobrar, ela acaba desvalorizando o produto. Da mesma forma que tem pessoas que cobram um valor muito alto e não conseguem vender porque o produto não vale aquilo. Então, você tem que entender se o teu produto realmente vale aquele valor. Se ele vale, é mostrar como aquele produto vai solucionar ou aquele problema do teu cliente para ele enxergar valor e realmente fechar a venda. É muito interessante isso aí que você citou, porque assim, eu tenho visto, tem acontecido, né, pelo menos eu tenho presenciado muito, às vezes até serviços, né, produtos também, praticamente iguais, onde as pessoas, parece que hoje as pessoas, alguns empresários, alguns prestadores de serviços, né, acabam diminuindo muito o valor, né, desvalorizando seu próprio trabalho, por conta, não sei se de concorrência ou se para poder captar mais clientes, conseguir, né, gerar uma renda melhor, ali, um lucro, né, um retorno melhor, ainda que mais baixo. E muita gente acaba pensando dessa forma, né? Eu prefiro ganhar um pouquinho de cada um ali do que colocar um valor muito alto e acabar não tendo clientes, né? Então, como a gente consegue encontrar esse equilíbrio, às vezes, né, porque, como você falou, muitos clientes, às vezes, acabam também colocando preço, querendo colocar preço no prestador de serviço ou num produto. E como que a gente consegue alinhar isso aí e encontrar um equilíbrio? Ou convencer a pessoa de que realmente, né, o nosso serviço, o nosso produto vale aquele valor e que é diferente dos demais? Doni, esses dias eu até gravei um stories falando sobre isso. Exemplo, se o produto é caro. Não existe caro ou barato. Existe a percepção de valor que você passa para o seu cliente. Vou te dar um exemplo aqui. O celular. Existe um celular, que eu até falei sobre isso nos stories, de R$1.000 e um celular de 15 mil. Certo? Não tem comprador para os dois? Tem comprador para os dois. Então, o que muda? Como que uma pessoa compra um celular de 15 mil? Porque ela acredita que aquele produto gera valor, né? E serve para algo que vai solucionar ali um problema dele. Então, existem os dois tipos de comprador. Primeiro é entender se você está atraindo o público certo para o teu negócio, porque às vezes você quer vender um produto, mas não está falando com o público certo. Se você fala com o público certo, o cliente ele vai pagar. Quando você gera valor no teu cliente, ele paga. Porque o preço também do teu produto, ele também é uma estratégia de venda. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, é o contrário. Se você for contratar algum serviço, vamos falar que você vai fazer ali você vai construir sua casa e você vê um engenheiro bem renomeado aqui em São José do Rio Preto cobrando X valor, bem mais alto, e um que cobra bem menos. Na tua cabeça, mesmo que você não decida, qual que você acredita ser o melhor? É sempre o que cobra mais, né? Exatamente, porque a mente do ser humano, ela também entende isso, que se o produto ele custa mais, muito provável que ele seja melhor, né?
Então, se você conseguir mostrar para o teu cliente que o teu produto ele realmente vale aquilo, o preço ele não vai ser uma objeção. Então, é mostrar valor que você consegue vender, de fato, a ideia do teu produto. E acreditar que não é desvalorizando o teu produto que você vai atrair cliente. Ou você pode até atrair o cliente, mas será que é o cliente certo? É aquele cliente que você vai conseguir sustentar ao longo do tempo, né? Então, é entender se você quer ser visto como profissional que de volume ali para cobrar barato ou não, um profissional que realmente entrega aquilo que se propõe, né? Então, tudo depende. E outra coisa também, Dona, é entender a estratégia de venda de acordo com cada produto. Vou dar um exemplo para você. Na ótica mesmo, né? Nós atendemos um público varejo, que é a classe B2, C, D e E. Concorda que no varejo é posicionamento totalmente diferente, né? É uma loja com bexiga, papel picado, personagem na frente da loja. É outro posicionamento. Quando eu falo de uma mentoria, você percebe que eu já estou falando com um público diferente. Então, é entender qual o seu público, né? E aí gerar valor de acordo com o que o teu público procura. Voltando a falar sobre essa comparação de valores, né? Eu vejo que normalmente quem coloca preços ali, valores, né, abaixo dos concorrentes, principalmente são aqueles que estão entrando no mercado, né? Para talvez conseguir gerar uma concorrência, né? E atrair ali, talvez pela curiosidade as pessoas, né? Para conhecer o produto ou o serviço. E aquela questão de depois, porque tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Eu vou entrar com um valor menor, vou cobrar um valor menor e ao longo do tempo vou aumentando, vou, né, subindo ali, agregando mais valor até as pessoas conhecerem. Isso aí é difícil realmente, assim, você aumentar gradativamente o valor e fazer as pessoas entenderem, ou já é mais viável já entrar com um valor mais ou menos dos concorrentes ali, ainda que os clientes não conheçam o produto? Doni, a questão do valor, que as pessoas às vezes cobram um valor bem abaixo porque está iniciando, tem muito mais a ver com a mentalidade do que de fato o que o produto ele realmente vale. Então, primeiro de tudo, trabalhar a mentalidade para entender que se o seu produto ele vale mais, você não precisa cobrar, desvalorizar o teu serviço por conta disso. É claro que você tem que validar o teu produto primeiro, né? Você não vai sair vendendo um produto que ninguém nunca testou para saber como que é tudo, mas se você sabe que o teu produto ele é realmente um produto bom, que ele vale aquilo, não tem por que você cobrar muito abaixo do que o mercado trabalha só para atrair clientes. Não tem o porquê. E depois, se você vai subir o seu valor, fica mais difícil, porque a pessoa fala, mas fulano pagou tanto, eu vou pagar isso agora por quê? Então, acaba que você entra ali num jogo de cintura muito complicado, né? Então, você tem que primeiro validar se o teu produto, como o teu produto é, o produto ele é bom, se o teu produto ele é realmente bom, cobre aquilo que ele de fato vale. Falando sobre a mentoria, como que ela é disponibilizada para quem, né, tiver interesse? Ela é uma plataforma, as pessoas têm acesso? A mentoria, Doni, ela é um alinhamento individual. Quando é feito, por exemplo, você vende um serviço e eu vou te orientar, né? Você vai ser meu mentorado. Eu, juntamente com você, não é uma plataforma que vai assistir aula gravada. Eu vou realmente entender como funciona o teu negócio, como funciona a tua empresa, e nós vamos alinhar juntos todo o processo de venda. Eu vou ensinar tudo sobre comportamento, como funciona a tomada de decisão, como vai ser as quebras de objeções, a negociação. Tudo isso é feito por reuniões mesmo, tá? De videoconferência, ou até mesmo se a pessoa é de São José do Rio Preto, pode ser feita também de maneira presencial. Então, tudo isso é feito ao vivo mesmo, né? Não é nada gravado. É um acompanhamento mesmo, né? É o meu, como eu falo, é eu olhando ali para o negócio da pessoa, porque quando alguém enxerga de fora, é diferente, né? Às vezes a pessoa está ali quebrando a cabeça e ela não consegue saber como que ela vai resolver os problemas. Então, quando vem alguém de fora e enxerga aquilo como um todo, né, fica mais fácil de resolver. Então, ela é feita por reuniões mesmo, presencial e por vídeo. E vai ter também alguns exercícios, as estratégias que a pessoa ela vai aplicando ao longo da mentoria. E aí depois eu vou acompanhar como está sendo o desenvolvimento, quais estão sendo os resultados a partir da aplicação desses exercícios. E essa mentoria ela pode ser feita tanto individual como para empresas também, em grupo.
Também pode. Então, se a pessoa tem uma empresa e tem um time de vendas, eu também vou fazer essa mentoria, esse acompanhamento. Na verdade, ela não seria tanto a parte da mentoria, ela já entra como uma consultoria, mas é um produto que eu faço também. Que ali, no caso, vai ser alinhar também todo o processo de vendas da empresa, da equipe comercial, como a maneira que ele está conduzindo a negociação, o fechamento, para tentar alavancar os resultados. A parte de marketing, ela tem alguma relação com vendas? Assim, tem como, de repente, você mesmo como mentora de vendas, ajudar em estratégias de marketing também, propagandas, ou são áreas diferentes? Em partes. Primeiro, assim, a primeira parte do processo de vendas que nós vamos entender é como essa empresa está prospectando o cliente, né? Ou você, como, às vezes, um empresário individual, como que você está prospectando esse cliente. Então, o marketing ele entra, assim, nessa parte de prospecção, mas não como uma estratégia em si, mas entender os meios que você está utilizando e tentar entender se aquilo está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, encontrar outros meios, né, de divulgar a marca ou a pessoa ali que está vendendo um produto. Qual conselho você daria para quem quer ter assim, resultados melhores, né? Já que nós estamos começando o ano ainda, né? Tem muita gente que tem muitos planos aí para 2024. Qual recado você daria? Eu falo, Doni, que investir na mentalidade, né? Isso é o principal para a pessoa ela conseguir ter sucesso e estabelecer metas. Mas quando eu falo de estabelecer metas, porque a gente escuta muita coisa, né? Fala, estabeleça as metas para 2024. Você tem que ter clareza daquilo que você quer. Então, exemplo, eu quero tal coisa, mas você tem que saber mensurar isso, né? Como é essa coisa, né? Eu quero tal resultado, mas como? Especificar melhor, né? Exatamente. Tem que ter clareza naquilo que você quer. E junto com essa clareza, você tomar uma decisão. A pessoa que ela decide, motivada por um desejo profundo, os caminhos eles se abrem, né? Sim. Então, ficar em cima do muro não tem como. Então, quando você toma uma decisão e você vai em direção àquilo, os caminhos se abrem e com certeza você vai conseguir ter os resultados que tanto espera em 2024. Tem algum recado que você queria deixar para as pessoas? Alguma mensagem? Volto a falar ali da decisão, né? Eu vou falar agora sobre a pessoa que eu atendo, né? Se você vende um produto ou serviço, né, esteja decidido a investir em conhecimento, a investir na sua mentalidade e buscar resultados maiores. Aquilo que eu falei, né, sobre você ter uma autorresponsabilidade, né, entender que os resultados dependem única e exclusivamente de você, né, a gente só tem na vida aquilo que a gente permite. Então, se você quer realmente ter resultados maiores, alcançar números maiores, e eu não falo isso só financeiro, né, porque o que é importante para um, às vezes não é importante para outro. Mas você tem que estar com a vida alinhada, né? Então, é realmente decidir e ser autorresponsável por tudo aquilo que você tem na sua vida hoje. Jaqueline, eu quero te agradecer, viu, imensamente por ter participado aqui com a gente, ter compartilhado todo esse conteúdo, né, todo o seu conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar, vai abrir a mente de muitas pessoas. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Jaqueline, é só entrar em contato, né? Você tem Bom, eu vou colocar o WhatsApp, seu número, né, particular, para quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o trabalho da Jaqueline. Tem o seu Instagram também, né? Então é isso aí. Quero te agradecer, viu? Foi uma honra ouvir todo esse conteúdo e muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço, Doni. Foi muito enriquecedor nossa conversa e eu tenho certeza que a gente consegue ajudar mais pessoas, né? E foi um prazer e uma honra estar aqui com você também. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima.